Cumprimentos, amados com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula das nossas lições da faixa etária de jovem, do nosso quarto trimestre da nossa escola dominical. A lição desse trimestre, nossa revista de jovens, traz o seguinte assunto: liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Nossa primeira lição traz o significado do que é liderança cristã. Nosso texto principal está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Vemos Pedro escrevendo à igreja, dirigindo-se aos presbíteros, assim como ele era presbítero também, junto com os demais, e trazia essa orientação para a liderança da igreja. Orientava os líderes a apacentar o rebanho de Deus. Vemos um princípio importante aqui: o rebanho é de Deus, não é do líder. Rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado. Outra coisa importante: o líder precisa ter cuidado do rebanho, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, quer dizer, nunca apacentar o rebanho de Deus pensando em lucro pessoal, mas de ânimo pronto. O resumo da nossa lição traz o seguinte: conhecer o conceito de liderança contribui para que possamos ajudar nossos líderes a cumprirem com o seu chamado. Ou seja, qual o objetivo da lição? O objetivo da lição não é para que os nossos jovens se tornem espertos para pegar no pé dos líderes. Pelo contrário, o objetivo da lição é capacitar nossos jovens a contribuir para que os líderes possam cumprir melhor o seu chamado. Nós temos uma leitura bíblica em classe, que está em Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 16, que está escrito: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nossa introdução. Muitos e importantes são os debates a respeito de liderança, tanto no mundo corporativo quanto na igreja. Nesta primeira lição, veremos o que é liderança e qual o papel de um líder cristão e suas qualidades. A Bíblia revela que o Senhor escolheu pessoas para conduzir o seu povo. Estes líderes receberam autoridade divina e seus exemplos servem como referencial para todos aqueles que querem trabalhar para o Senhor com excelência. Convidamos você a embarcar nesta jornada de conhecimento e aprendizagem, pois Deus conta conosco para a realização da sua obra até que Ele venha. Nosso primeiro tópico: o que é liderança? Definição do termo: é impossível alguém liderar com excelência sem conhecer o significado e o real propósito da liderança. Sendo assim, a definição do termo deve ser o nosso ponto de partida. O termo liderança aponta para aquele que vai à frente, cuja responsabilidade é conduzir pessoas. Neste caso, dentro do contexto cristão, conduzir pessoas a quem? Aonde? Orientando-as e guiando-as nas mais diferentes situações da vida. Na prática, liderar implica em influenciar. O verdadeiro líder é aquele que, por meio do exemplo pessoal, consegue extrair o que seus liderados têm de melhor, levando-os a cumprirem o propósito para o qual foram chamados.
Uma liderança eficiente requer que o líder tenha visão e a comunique com clareza. Também é necessário que o líder trabalhe pelo sucesso do coletivo, ou seja, pelo sucesso de todos, e que a sua comunicação seja feita com clareza, porque às vezes o líder é até bem intencionado, mas se as suas palavras não ficarem claro para os seus liderados o que ele está comunicando, não alcançará o seu objetivo. Deve-se defender os seus liderados, respeitá-los e ser um pacificador. Podemos afirmar que liderar é influenciar pessoas. Dentro desse contexto, influenciar bem as pessoas. Segundo subtópico, o que é liderança cristã? Liderança cristã é aquela norteada pelos princípios de Jesus Cristo, encontrados nas Sagradas Escrituras. O trabalho de um líder cristão é influenciar pessoas segundo os padrões bíblicos, a servirem e agradarem a Jesus Cristo. Ou seja, qual que é a função do líder dentro desse contexto? Influenciar pessoas segundo os padrões bíblicos, para que estas pessoas possam servirem e agradarem a Jesus Cristo. O primeiro chamado divino para o ser humano não é para liderar, mas sim para ser um discípulo de Cristo. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, mostram que próximo ao mar da Galileia, o Senhor Jesus chamou Pedro e André para segui-lo e serem pescadores de homens. A convocação para o trabalho é precedida pelo convite à comunhão, ou seja, vamos caminhar juntos e vou ensinar vocês a trabalharem. Os afazeres de Pedro e André seriam resultado de uma vida com Cristo. Vou repetir. Os afazeres de Pedro e André seriam resultado de uma vida com Cristo. O líder cristão precisa desenvolver as seguintes virtudes, que resultam da sua comunhão com Jesus. Que virtudes são essas? Amor, paciência, perdão e humildade. Onde o líder vai encontrar amor, paciência, perdão e humildade? Na pessoa bendita de Jesus. Não existe um discipulador mais pleno e mais perfeito com todas essas qualidades, senão o próprio Jesus. Então, se estivermos em Cristo, se o líder permanecer ligadinho no Senhor diariamente, então ele estará cheio de amor, será uma pessoa longânima, paciente, capaz de perdoar e uma pessoa humilde. Por mais que as qualidades e os talentos pessoais de um líder sejam importantes, a sua fonte de conhecimento e exemplo é e sempre será Jesus Cristo. O líder cristão precisa conduzir os seus liderados a fim de que alcancem a maturidade cristã e reflitam o caráter de Cristo. É isto que está escrito no versículo 13 de Efésios 4, como já lemos. Só para relembrarmos, está escrito: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Podemos afirmar que a liderança cristã depende de uma vida de comunhão com Deus, uma conduta ilibada e relacionamentos interpessoais saudáveis e respeitosos. Que o relacionamento do líder com seus liderados, ou seja, o relacionamento do líder com outras pessoas, seja um relacionamento saudável, seja um relacionamento respeitoso. Que o líder saiba respeitar tanto homens como mulheres, pessoas de diferentes faixas etárias, já que ele está a serviço do reino de Deus. Terceiro, liderança e serviço. Liderar é servir pessoas, auxiliando-as a identificarem
e cumprirem o propósito que o Senhor tem para as suas vidas. O apóstolo Paulo adverte que o comportamento do líder deve ser ou deve levar as pessoas a considerá-lo como ministro, como servo, como despenseiro, ou seja, como aquele que cuida da despensa dos mistérios de Deus. A função do líder é servir aos seus liderados, trabalhar não segundo seus próprios interesses, mas segundo os interesses do próprio Deus que o confiou. E ele deve buscar agradar ao seu Senhor, a Jesus. Por meio do que ele agrada ao seu Senhor? Por meio da sua fidelidade, honrando o seu chamado. Liderança cristã é serviço e também influência. Não existe liderança cristã que não seja servidora, pois liderar é servir. Liderar não é estar sentado numa cadeira esperando que todos em sua volta lhe tragam presentes, não é esperar que todos à sua volta, um traz um sombrinho, um guarda-chuva, aliás, um traz um guarda-chuva para ele, outro traz um leque para refrescá-lo do calor. Não, ser líder é servir. Servir aos seus liderados, por amor à pessoa bendita de Jesus e pelo amor cristão que um tem pelo outro. Segundo tópico, parte do trabalho de um líder. Primeiro subtópico, descobrir novos talentos. Uma das funções do líder é identificar as habilidades, as aptidões e a vocação de seus liderados e ajudando-os no seu desenvolvimento. Diante da dificuldade que Timóteo enfrentou no exercício de seu dom, o apóstolo Paulo cumpriu o seu papel de líder, pontuando os valores deste jovem obreiro, incentivando-o a despertar o dom que havia nele. Tem muita gente entre nós, no nosso meio, nas nossas congregações, tem muita gente com talentos que Deus deu. Tem muita gente com capacidades que Deus deu. E os líderes, nós precisamos explorar isso. Como assim? Identificar isto na pessoa e estimulá-los a colocarem em prática, porque o reino de Deus vai ganhar com isso. O líder tem a nobre missão de descobrir talentos e conscientizar as pessoas a respeito da missão que possuem. Compete também ao líder a missão de incentivar, treinar e acompanhar aqueles que são chamados pelo Senhor para uma missão específica. Segundo subtópico, parte do trabalho de um líder, guiar. Todos necessitam de um líder, seja na vida profissional, seja na vida familiar e eclesiástica. O líder deve atuar como orientador, indicando o caminho à medida que peregrina junto de seu liderado. Ou seja, guiar não é mandar e ficar olhando de longe, mas peregrinar junto com seu liderado, oferecendo-lhe segurança e tranquilidade. No Salmo 23, o salmista mostra a necessidade e o anseio que o ser humano tem de ser guiado, conduzido por outra pessoa. Este salmo aponta para o Senhor como o único capaz de conduzir suas ovelhas em perfeita paz e segurança. Aqueles que são vocacionados para exercer algum tipo de liderança na Igreja do Senhor representam, ainda que com as suas limitações, o sumo pastor por excelência. Terceiro subtópico, parte do trabalho de um líder, abençoar. O desejo de Deus é que todos sejam abençoados, conforme vemos na promessa que ele fez a Abraão. O verdadeiro líder procura sempre abençoar seus liderados. José, enquanto governador do Egito, perdoou e abençoou seus irmãos, mesmo depois de tudo que eles fizeram. Dentro desse contexto, que palavra fica para os líderes? Olha, líderes, no grupo de pessoas que você lidera, você pode enfrentar a oposição de alguém.
Mas perdoe essa pessoa. Alguma coisa aconteceu, quem sabe um mal-entendido, quem sabe um sentimento contrário surgiu nesta pessoa e você pode perceber que ela torna-se uma opositora, um opositor seu, mas lembre-se desse detalhe. Haja como José. Perdoe, tendo oportunidade. Preste atenção a esse detalhe. Surgindo a oportunidade de vingança, em vez de você aproveitar a oportunidade e vingar-se, faça como José, perdoe. Quando surgiu para José a oportunidade de vingança contra os seus irmãos que o perseguiram tanto até querer a sua morte, José abraça, chora ao ombro e perdoa. O líder deve também se assemelhar a Neemias, que em tempos de calamidade e de escassez liderou a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém, animando, incentivando e inspirando o povo a fazer uma importante obra. Ali também houve oposição. Neemias poderia ter se desanimado, a situação era caótica, mas em meio à crise, à tempestade, ele confiou em Deus. Seguiu em frente com seu propósito. Não se deixou levar pelo desânimo. Mas perseverou firme mesmo quando surgiram adversários cruéis. Terceiro e último tópico, o que não é liderança. Primeiro subtópico, liderar não é agir com arrogância. O líder precisa agir com humildade e vigilância. Há quem pense erroneamente que liderar é estar acima das outras pessoas, considerando-se um ser superior. Esse pensamento equivocado produz ações equivocadas e costuma ferir as pessoas. O líder não é melhor e nem pior do que ninguém. Ele é um servo e deve usar de sua posição hierárquica para promover o reino de Deus. O crescimento deve ser o do reino de Deus, não do líder. Segundo subtópico, liderar não é dar ordens. O líder não dá ordens, ele pede e caminha junto. Ou seja, o líder não é um ditador, mas um orientador. Jamais deve pedir aos seus liderados aquilo que ele mesmo não faz. Seria hipocrisia da parte do líder pedir para os seus liderados fazer algo que ele mesmo não faz. Já que liderar é andar junto com o liderado, se você não faz algo, como poderia ordenar ou mandar que alguém fizesse? O líder não ordena, pelo contrário, leva as pessoas a cumprir suas tarefas com alegria e singeleza de coração. É o que acontecia na igreja do primeiro século. Terceiro, o que não é liderança? Liderar não é transferir responsabilidades. A responsabilidade do líder é intransferível e deve ser assumida publicamente. A missão do apóstolo Paulo esteve ligada à transformação de sua vida, e isso levou à consciência de que era um devedor e a comprometer-se com a sua vocação. Paulo assumiu a sua responsabilidade e não a transferiu a ninguém. Ele não passou aquilo que competia a ele a outra pessoa, mas trabalhou arduamente a fim de cumpri-la. A transferência de responsabilidade faz do líder não somente um negligente, mas também um alvo fácil das grandes tragédias, como se vê no exemplo de Davi, que preferiu ficar em casa em vez de ir ao campo de batalha. Era tempo de guerra, era tempo de guerrear as guerras do Senhor. Enquanto isso, ele envia sua tropa e fica em casa ocioso. Nós não podemos transferir aquilo que é para nós realizarmos a outra pessoa. Concluímos dizendo: ser líder é motivar e influenciar pessoas em direção a um alvo comum, buscando o seu crescimento e a expansão do reino de Deus. Sua influência deve estar de acordo com os princípios bíblicos. Aprendemos nesta lição que o líder não é superior a ninguém, nem mesmo perfeito. Por melhor que seja a sua liderança, ele está sujeito a falhas. Jesus foi e é o único líder perfeito. Então, liderado, no dia que você vê uma falha no seu líder, não o condene.
Ore por ele. Porque o único líder perfeito para quem você vai olhar e ver total perfeição chama-se Senhor Jesus Cristo. E você que é líder, quando falhar, reconheça. Reconcilie com Deus. Melhore diante dos seus liderados. E o seu galardão o espera na eternidade. Deus abençoe. Até a próxima aula em nome de Jesus.